Olá, namastê, eu sou Renata Lua, leio tarô, né? Sou taróloga desde o ano 2000 e estudante desde 1997. E trabalho com tarô mitológico, que é um tarô que tem uma abordagem também de um estudo psicológico, porque ele foi escrito por duas psicanalistas junguianas. E eu gosto muito de psicologia, eu acho muito interessante esse trabalho desse tarô, então me identifiquei totalmente com ele e vim aqui compartilhar um pouquinho desse trabalho com vocês. Então resolvi fazer uma tiragem, né? Talvez a gente consiga fazer uma por semana, que são dos 22 arcanos maiores, eu vou tirar 3 cartas. E cada uma carta eu vou colocar um símbolo aqui na frente. Então, antes de você ouvir a interpretação das cartas, você escolhe uma carta, um símbolo que te represente, que te chame a atenção, e essa carta vai ser para você então. Então vou começar a embaralhar, pedindo um conselho de forma geral para todas as pessoas, pedindo a permissão do grande pai, da grande mãe, como instrumento aqui na Terra, para levar essa sabedoria que é presente em todo o inconsciente coletivo através de símbolos e imagens, que é a sabedoria do tarô. Então, feche um pouquinho os seus olhos, se conecta comigo. Procura respirar profundamente. Sinta os seus pés no chão, enquanto o topo da cabeça se eleve, lá na direção do céu. E concentre-se no seu coração. Respire para o seu coração. Sopro da vida. Então, geralmente eu faço as leituras, os atendimentos com os 78 arcanos, mas nessa primeira tiragem eu senti de começarmos com os arcanos maiores, que são grandes lições que nós temos nas nossas existências, nas nossas vidas. Estou aqui embaralhando. Então, eu sempre escolho as cartas com a mão esquerda, que é a mão receptiva, e a mão do nosso coração. E só o coração sabe a verdade, que ela se manifeste. Para os ouvidos que estejam prontos a ouvir. Vamos lá. Na primeira carta eu vou colocar uma cianita azul, a pedra de São Miguel Arcanjo, nosso príncipe guerreiro. Na segunda carta eu vou colocar uma concha consagrada a Afrodite, a Iemanjá, as deusas do mar, Inanna. E na terceira, um quartzo rosa, pedra do amor próprio, também consagrada a Vênus, a deusa Afrodite. Hoje, inclusive, é sexta-feira, eu quis começar essas tiragens nesse dia, estamos no final da lua nova para a lua crescente, então feche um pouquinho os seus olhos e escolhe ou a cianita azul, ou a concha, ou o quartzo rosa, e esteja aberto para ouvir a sua mensagem. Para quem escolheu a cianita azul, nós temos a carta do mago. Então, o mago, eu vou falar um pouquinho dessa figura, né, que é representada no tarô mitológico por Hermes. Hermes é Mercúrio no céu, então é o deus da comunicação. Ele é regente de Gêmeos, como sabemos, e também de Virgem. Então, ele é um astro muito rápido, né? E Mercúrio tem essa característica. Ele é um bom negociante,
ele é aquela pessoa que sabe se comunicar muito bem e que sabe vender muito bem o seu produto, seja qual for o produto. E o Hermes, eu acho ele incrível, porque ele que criou as adivinhações, né? Tanto pela terra, que é a geomancia, pelo ar e pela água, que é a hidromancia, e pelo fogo, que é a piromancia. Então, podemos dizer que o Hermes é um mágico, né, no tarô. E ele representa o mago, justamente, para mostrar para você que tirou e escolheu essa carta que você tem potenciais a serem desenvolvidos e descobertos dentro de você, aos quais você não está dando atenção nesse momento. E que o mago está te guiando nessa viagem. Então, você tem uma orientação que é do seu mago interior, e te peço para você ouvir, dar atenção para esse ser que existe dentro de você, que é um ser de sabedoria e que te indica os caminhos. Então, Hermes, o trimegistro, ele era também embusteiro e ladrão, segundo a lenda, né? O mito, pode-se assim dizer, porque ele roubou o próprio irmão, que era o Sol. Então, Apolo a tudo via, e ele conseguiu enganar Apolo. Por um tempo, ele roubou o gado do irmão, mas para não ser descoberto, ele inverteu as passadas o pé, o sapato do pé, né? Então ficou parecendo que ele não estava indo com o gado e estava voltando de algum lugar. De alguma forma demorou um pouquinho, mas Apolo descobriu. Então ele é aquele guia que ele aponta para o céu e para a terra. Mas você sabe, o seu guia sabe a orientação que você deve seguir. Então é importante a gente dar atenção para essa voz interior e perceber, né, o que a gente pode aprender com ela. Então a gente pode ver aqui na carta que Hermes ele está numa encruzilhada entre 4 caminhos, né? E que no meio dessa encruzilhada a gente encontra o símbolo dos 4 naipes do tarô, que justamente simbolizam a gente entrar em contato com as nossas emoções, né, o nosso coração e os nossos sentimentos através da taça, entrar em contato com a nossa sabedoria mental e de comunicação, que é a espada, nosso poder mental, a nossa vida material, que é representada, nosso corpo físico também, representado pela moeda, e o seu bastão, né, que é o caduceu, sabe esse símbolo que é usado na medicina? Ele é inicialmente o símbolo de Hermes, o trimegistro, que é um bastão que tem 2 cobras, que representam o símbolo da eternidade, mas sabemos que as serpentes também, né, são ligadas ao símbolo da Mãe Terra. Que representa, né, o fogo no tarô representa a nossa imaginação, espiritualidade e criatividade. Então é como se Hermes estivesse falando que a qualquer caminho que você escolher, você tem que levar em consideração essas 4 facetas do seu ser e 4 coisas importantes a serem consideradas, tá bom? Então espero que você que tirou o Hermes descubra os seus potenciais e descubra o que o seu mago interior quer te apontar como caminho, como direcionamento, tá bom? Então vamos agora para você que escolheu o símbolo da concha, né? Vamos ver que carta que ele está trazendo. Então, no símbolo da concha, temos a carta do enforcado. Então, mitologicamente, o enforcado é Proteu na mitologia grega. Ele era um titã. Então, um titã, para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber, inclusive, né? Ele é um ser que é metade humano e metade divino. E ele, o nome dele significa o previdente, é Proteu. Então, uma pessoa previdente, ela já sabe o que vai acontecer antes, ela já previu, né, que é a origem da palavra. Então, o que ele percebeu? Que a humanidade vivia na escuridão enquanto os deuses, né, tinham fogo. E ele percebeu que grande parte da evolução dos deuses e do bem-estar, pode-se assim dizer, era por causa do fogo. Então, o que ele resolveu? Ele sabia
como sabemos o nome dele, previdente, que ele sofreria uma penalidade por isso. Mas ele resolveu fazer um sacrifício dele, ele sacrificou algo que era importante para ele pela causa de um bem maior. E foi e roubou uma chama do fogo e trouxe essa chama para a humanidade. Então a humanidade, a partir desse momento, teve um salto quântico, pode-se assim dizer, de evolução, porque conseguiu se aquecer à noite, conseguiu iluminar a noite, conseguiu cozinhar o seu próprio alimento. Só que Zeus, que era o deus do Olimpo, o rei dos deuses, né? Ele ficou, pode-se assim dizer, muito bravo com isso e fez com que o Proteu sofresse uma penalidade. Então pediu que amarrassem o Proteu em um rochedo e todos os dias vinha uma águia e comia um pedaço do fígado de Proteu. Então, o fígado, para quem não sabe também, ele é o único órgão do ser humano que se regenera. Então, é um sofrimento que demorou anos e anos. Então, Proteu teve que ficar ali pagando por ter levado fogo pela humanidade. Até o momento em que Zeus se penalizou dele e o libertou. Então, o que significa a carta do enforcado no tarô? Significa que é necessário, nesse momento, para quem tirou essa carta, fazer um sacrifício próprio em causa de um bem maior. E dessa forma, né, como todo mundo que tá inscrito no canal sabe, esse canal é um canal de yoga também, porque eu sou professora de yoga. Quando fazemos as invertidas, nós, tô dando um exemplo, né, invertemos a forma como a gente vê o mundo. Então a gente tem mais flexibilidade nesse olhar. E da mesma forma, essa carta do enforcado, ela também pede esse cuidado. Ela pede para que a gente tente ver as coisas de uma forma diferente, tá bom? E que realmente nos façamos um sacrifício em relação à causa de um bem maior. Então é quando você sacrifica alguma coisa que é importante para você, para ver a felicidade e o bem-estar das outras pessoas. E agora vamos para a terceira carta, que é do quartzo rosa, a qual quem escolheu, né, a terceira carta, tá trazendo a carta do imperador. Então lembra que eu falei de Zeus na carta anterior? É ele. Zeus, ele tem como número, né, de arcano, eu não falei o número dos outros, mas o número de Zeus é o número 4, que é o número da matéria. Então, no mito, né, o pai de Zeus, ele engolia todos os seus filhos, porque tinha sido feita uma profecia que um dos filhos ia tirar o seu poder. Então, a mãe de Zeus, que é a Géia, ela deu vários filhos para serem engolidos. Só que ela não aguentava mais essa atitude de Saturno. Então, ela, em algum momento, quando Zeus nasceu, ela deu uma pedra para ser engolida, embrulhada em tecido, e Saturno engoliu a pedra achando que era o filho. Então Zeus foi criado fora, né, dessa história toda, porque não foi engolido, e com o passar dos anos, né, quando ele era jovem ainda, ele fez uma poção envenenada e foi contratado de copeiro, pode-se assim dizer, ele servia o pai, né, e deu essa poção para Saturno. Foi nesse momento em que surgiu todo o panteão grego, né, que tinha sido engolido porque Saturno, envenenado, vomitou os próprios filhos. Então, com isso, Zeus se tornou o rei, se tornou o rei do Olimpo, o deus mais importante. E passou, né, delegou a importância de outros reinos para seus irmãos. Poseidon ficou responsável pelos mares, né, que é Netuno. Eu gosto de falar os dois nomes, né, porque na Grécia é um e na Itália é outro, e muitas pessoas conhecem mais pelos nomes italianos, até por causa do mapa astral. Então, Poseidon ficou com o rei dos mares, Zeus ficou com o Olimpo,
E Hades ficou com o mundo subterrâneo. Então, Hades ficou com o mundo dos espíritos, o mundo interno, né? Pode-se assim dizer. E obscuro, escuro. Mas, de qualquer forma, ele passou esses poderes para os outros irmãos e se tornou, né, o chefe, basicamente, do Olimpo e da Terra. O tipo de personalidade dele, né, o que essa carta vem nos ensinar, o que o imperador vem nos ensinar como seres humanos e o que você que tirou o imperador pode aprender nesse momento. A você valorizar e ser importante para você os seus valores morais e éticos. Então, quando nós tiramos a carta do imperador, é quando a gente tem que agir com a conduta necessária, adequada, né? Alinhada à verdade, alinhada aos seus valores morais, aliado à sua ética, né? Então, quando a gente tem ética na vida, a gente tem uma série de cuidados com as nossas atitudes, pode-se assim dizer. Então, essa carta, ela fala sobre isso. O cuidado que nós temos que ter com o imperador é que Zeus, ele é déspota. Então, o que é ser déspota? É quando você não considera a verdade dos outros. É quando você não consegue ouvir os outros. É quando você acha que você é o dono da verdade. Então, cuidado com essa rigidez que ele também representa. Em relação aos números, a carta do mago é o número 2, né? Então é o segundo passo que a gente iniciou no louco. A do enforcado no meu tarô é número 14. Eu sei que o meu tarô tem uma diferença de números entre os tarôs tradicionais, tá? Depois qualquer dia explico isso para vocês. E a do imperador é número 4. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo, compartilhem, indiquem para os amigos. E quem quiser um atendimento mais pessoal, né, e orientado, eu também estou disposta. Me siga nas redes sociais e entre em contato comigo por mensagem no direct, Instagram ou até mesmo no Facebook. Namastê, muita luz para vocês e que vocês consigam seguir os conselhos do tarô.